A história continua no telhado da escola, onde Akari convocou todas as namoradas para falar algo importante. Ela comenta que os relacionamentos costumam esfriar após 3 meses e lembra que a primeira temporada foi lançada em 2023, época em que as garotas começaram a namorar Rentaro. Agora, com a segunda temporada saindo em 2025, mais de 3 meses se passaram e ela está preocupada. Shizuka também parece incomodada. Akari diz que ela começou a namorar Rentaro há 2 episódios. A mais velha sugere que, se Rentaro perder o interesse, tudo pode acabar. Lorina pede que todos fiquem calmos. Akari revela que tem um plano para apimentar as coisas, e parece que Kuzuri está ciente. Ela fala sobre um experimento que está quase pronto, querendo tentar muitas coisas loucas, mas Akari prefere apenas fazer algo para evitar que Rentaro se canse delas. O experimento de Kuzuri sai do controle e acaba explodindo. Rentaro percebe e corre para ver suas namoradas, preocupado. Ele explica que não podem continuar com essas experiências, já que a temporada ainda está no começo. O experimento, no entanto, provoca uma troca de corpos entre eles. As garotas fazem uma grande referência, mas ficam preocupadas, temendo ser denunciadas. Rentaro diz que é igual ao filme Your Name. Kuzuri explica que seu objetivo era apenas trocar os corpos para mudar um pouco as personalidades, mas algo deu errado e as almas trocaram de lugar. Rentaro tenta descobrir quem está em qual corpo. Akari está no corpo da Albina e diz que agora pode fazer coisas divertidas com Rentaro sem que ninguém perceba. Ela revela que não está acostumada com o corpo e acaba abraçando Rentaro, cheia de excitação, o que faz Rentaro perceber que é Akari. Ela o chama pelo nome e pergunta se ele está bem, e Akari pergunta como ele está. Ela se abaixou um pouco, já não conseguindo seguir com seu plano ousado. Kuzuri estava no corpo de Akari e queria que Rentaro descobrisse quem ela era, mas, sem querer, acabou se revelando ao dizer seu próprio nome. Ela mencionou que estava precisando ir ao banheiro e comentou que poderia fazer isso ali mesmo, pois estava usando fralda, embora Akari a corrigisse, dizendo que ela não usava fralda, já que estava no corpo dela. Logo, a levou ao banheiro. Rentaro percebe que Kuzuri está no corpo de Akari e agora, quer descobrir quem ocupa o corpo de Kuzuri. Ela diz que está se sentindo muito jovem, com muita energia e leveza. Rentaro então deduz que é Jahari. Ela parece muito feliz no corpo de Kuzuri. Lassar, por sua vez, está no corpo de Jahari e estava avaliando a personalidade que adquiriu. Ao perceber isso, Rentaro quase surta. Lassar afirma que estava apenas se exercitando um pouco, tocando as outras para queimar calorias. Com isso, Rentaro deduz que se trata da Tsundere. Ele então se pergunta quem está no corpo dela e percebe que, pela primeira vez, a Tsundere parece tranquila, com um sorriso doce e sem dizer nada. Obviamente, é Shizuka. Rentaro só descobre porque ela agora tem seu telefone para se comunicar com ele. Por fim, resta o corpo de Shizuka, que tem uma expressão fria, pois a Albina está naquele corpo. Rentaro se assusta, mas, pelo menos, agora sabe quem está em qual corpo, embora ainda se pergunte como poderiam voltar ao normal. Kuzuri revela que não tem mais ingredientes para o experimento. Shitoka então sugere que, na antiguidade, as coisas se resolviam com golpes, e talvez alguns socos possam ajudá-los a voltar ao normal. Porém, após testarem, descobrem que isso não funciona. Akari então tem uma ideia e sugere que talvez o beijo de um príncipe possa reverter a situação, embora, na verdade, ela só queira beijar Rentaro e pede para testar isso. Ela começa a acariciar sua cabeça, deixando Rentaro envergonhado, comentando que Akari é muito carinhosa e que ele está recebendo uma overdose de ternura. Ela diz que meninos bons sempre têm seus desejos realizados e o beija. O beijo funciona e a alma de Rentaro volta para seu corpo. No entanto, a Tsundere ainda está no corpo de Akari, então sua alma ainda não foi restaurada. A Albina sugere que, para resolver tudo de uma vez, seria mais eficiente se beijasse Rentaro, assim todas poderiam voltar aos seus corpos. Rentaro ainda está atordoado pelo beijo, mas a Albina não se importa e insiste para que se beijem. Rentaro, ainda em choque, fica confuso, e ela pergunta por que está tão envergonhado, dizendo que agora não é hora para isso. Rentaro fica completamente atordoado, pois Albina, no corpo de
O corpo de Shizuka, agora ocupado pela Albina, não queria esperar mais e o beijou imediatamente, fazendo sua alma sair de seu corpo. Kuzuri, ainda no corpo de Akari, abraçou Rentaro, dizendo que agora era o momento dela, mas, excitada com o corpo, mencionou o quanto ele estava calenturiento, cheio de desejo. Rentaro terminou rapidamente e logo se beijaram, fazendo com que a alma de Kuzuri saísse. Akari, vendo seu corpo beijar Rentaro, ficou toda envergonhada. Lassar brincou dizendo que ela era uma calenturienta, enquanto Akari se defendia dizendo que seu corpo era sensível. Rentaro, confuso, comentou que precisava continuar para que todas voltassem aos seus corpos. Agora, era a vez de Shizuka, que estava esperando. Rentaro quase teve um surto, pois, no corpo da tsundere, Shizuka parecia uma criaturinha. Rentaro estava pronto para beijá-la, mas ela estava tão envergonhada e tímida quanto sempre. Rentaro pensou que poderia morrer de tantas emoções, mas logo os dois se beijaram, fazendo a alma de Shizuka sair. Agora, era a vez da tsundere, que, como sempre, tentou se fazer de durona e queria que acabassem logo com aquilo. Rentaro não conseguia parar de olhar para ela, pois ver esse lado da tsundere no corpo de Akari era uma experiência única. Ela perguntou por que ele estava olhando tanto, e Rentaro, sendo honesto, disse que ela estava muito linda. Ela se envergonhou e o chamou de idiota, pedindo para ele se calar e lhe dando um tapinha. Ela queria que ele beijasse logo, então Rentaro fez isso, e a alma da tsundere saiu. Rentaro estava exausto, mas ainda faltava Akari. Ela o abraçou e disse que finalmente estavam sozinhos. Rentaro ficou emocionado, pois Albina, normalmente fria, estava super carinhosa no corpo de Akari, e ele adorou. As almas estavam esperando, então precisavam se apressar. Akari disse que o amava muito, e Rentaro não conseguiu mais se controlar e a beijou, fazendo com que a alma de Akari saísse. Todas as almas voltaram aos seus corpos, e as meninas acordaram. Parecia que estavam felizes, mas Rentaro estava super exausto e sem fôlego, dizendo que beijar todas foi demais. Akari se aproximou e quis saber o que ele achava do dia. Rentaro respondeu que foi muito emocionante. Akari ficou feliz, pois isso era exatamente o que ela queria, dar algo especial a Rentaro. Embora ele tenha dito que gostava delas do jeito que eram, essas palavras a emocionaram profundamente. As outras também ficaram tocadas e pareciam querer continuar beijando Rentaro, fazendo-o quase morrer de felicidade. Os dias se passaram, e uma garota misteriosa apareceu. Rentaro estava comprando algo, pois tinha dado sua comida para Kuzuri, mostrando quanto era um bom namorado. Ela estava olhando uma tostada de ovo frito e comentou que parecia deliciosa. Uma outra garota também estava observando, e Rentaro a viu, sentindo que ela tem uma eletricidade especial e acabou de conhecer sua nova alma gêmea, embora perceba que é uma garota do ensino médio. A situação acontece em uma loja de preparatório, mas ela não entende o motivo de estar ali. A garota pergunta a Rentaro se ele tem algum problema com isso e parece irritada. Ela menciona que nada pode impedi-la de ir à cafeteria do preparatório. Rentaro, tentando ser educado, diz que está tudo bem e a deixa comprar primeiro, mas logo percebe que ela tirou sua carteira e não pode comprar nada. Rentaro se preocupa e, aparentemente, quer ajudar. A garota, sentada do lado de fora, tem seu estômago roncando, claramente morrendo de fome, o que a deixa ainda mais irritada. Rentaro aparece e oferece metade da tostada de ovo que ele havia pedido. Ela se surpreende com o gesto e pergunta o que ele está fazendo, dizendo que não podia simplesmente aparecer assim do nada. Rentaro responde que depois comerá outra coisa, e que dividir um pouco com ela agora seria o suficiente. Ele diz que gostaria de compartilhar. A garota questiona por que deveria aceitar algo de um desconhecido. Mesmo parecendo relutante, seu estômago roncando mais uma vez, a faz ficar envergonhada. Rentaro, com sua habitual gentileza, faz com que ela aceite. Antes de comer, ela agradece pela comida, e Rentaro a elogia pela educação. Ela dá uma mordida e fica encantada. Rentaro percebe que sua personalidade muda um pouco, e ela diz que estava bom, mencionando que adora tostada com ovo. Rentaro pergunta se é seu prato favorito, e ela responde que alguém da sua classe comentou sobre uma película em que isso aparecia, e foi o que a motivou a querer experimentar.
Ela menciona que o filme era O Castelo no Céu. Ela conta que costuma comer isso frequentemente quando está com fome, e se não come o que quer, fica de mau humor. Por isso, estava irritada naquele dia. Ela pede desculpas, sentindo que foi um pouco rude com ele. Rentaro responde que não há problema. Ela explica que está sempre pensando em comida, seja o que for que esteja fazendo, tudo a faz pensar em comida. Por isso, usa um capô e fones de ouvido, que a distraem um pouco. Ela diz que deveria parar de pensar tanto em comida. Rentaro compreende, mas pergunta por que, agora, ela não está usando os fones. Ela responde que sempre os tira quando precisa comer, porque gosta de ouvir o som de cada mordida e sentir o aroma da comida. Ela acha que é o mínimo que pode fazer pela comida. Depois de terminar, ela diz que precisa ir embora. Rentaro a impede e pergunta seu nome. Ela hesita um pouco e questiona se ele realmente está tentando se aproximar dela. Seu estômago ronca novamente, deixando claro que ela ainda está com fome. Então, ela simplesmente vai embora, parecendo que Rentaro não conseguiu detê-la quando ela se afastou. A garota, um pouco irritada, mencionou que não entendia porque seu coração estava batendo tão forte. Estava super envergonhada, pois, pela primeira vez, sentiu isso. No dia seguinte, durante o almoço, a garota, faminta, queria um sanduíche de michikaku que tinha visto na TV e estava irritada porque não havia comido. Ela chegou à cafeteria, mas já haviam acabado. Ela reclamou dizendo que a culpa era da TV por mostrar essas coisas. Rentaro apareceu de repente e perguntou o que ela queria comer. Ela, desconfiada, perguntou o que ele estava fazendo ali, já que a cafeteria era para o ensino médio e ele estava do lado do preparatório. Rentaro respondeu, como sempre, que não havia nada que a impedisse de estar ali. A garota ficou irritada com isso, mas Rentaro também estava procurando mesmo e percebeu que ali também não havia. Mencionou que na cafeteria do preparatório também não tinha, mas que naquele lugar só restava cachú. Rentaro perguntou se ela gostava de cachú. A garota, sem paciência, disse que os cachus eram muito diferentes e que não queria comer outra coisa. Ela então mencionou que iria procurar nas lojas, mas Rentaro a deteve e disse que os estudantes do ensino médio não podiam sair durante o intervalo. Ele ofereceu procurar para ela, mas a garota, visivelmente irritada, tirou a mão dele e disse que não precisava da ajuda dele. Ela deixou claro que nunca pediu isso e queria que ele a deixasse em paz. Rentaro ficou surpreso com a reação dela. Ela parecia perceber que não precisava ter dito aquilo, mas estava frustrada, pois estava com fome e descontando isso em Rentaro. Sem saber o que fazer, ela se afastou. Ela foi até a loja, mas não encontrou nada. Não entendia porque tudo estava esgotado e, mais uma vez, estava furiosa com isso. Seu estômago roncava, e a fome só piorava sua irritação. Ela estava quase ao limite, gritando de raiva, mas não estava brava com a comida. Estava brava consigo mesma, por ter tratado Rentaro tão mal. Ela começou a chorar um pouco e refletiu sobre como sempre fazia a mesma coisa. Se irritava e descontava nos outros até ficar sozinha. Rentaro, apesar de tudo, havia sido gentil com ela, mas ela o afastou. Ela disse a si mesma que estava sempre com fome e irritada, pensando que não tinha nada de bom para oferecer. Não entendia por que agia dessa forma. Depois de algum tempo, ela se acalmou, mas ainda estava morrendo de fome, sem esperança de que as coisas mudassem. Contudo, Rentaro estava ali, mais uma vez, esperando por ela. Ele estava preocupado, mas ela conseguiu voltar antes que o intervalo terminasse. Ela ainda não entendia por que Rentaro continuava a falar com ela depois de tudo o que tinha acontecido. Rentaro agiu como um verdadeiro galanteador com suas 6 namoradas. Ele pediu para Kurumi segui-lo, algo que ela não entendeu imediatamente, mas ele a levou até a cozinha, onde havia conseguido o tão desejado sanduíche de meiko que ela tanto queria. Rentaro pediu que ela experimentasse e dissesse o que achava. Kurumi, com seu orgulho, insistiu que não precisava de ajuda, mas Rentaro a fez aceitar ao afirmar que sabia disso e, na verdade, queria que ela o ajudasse comendo metade. Usando sua lógica, Kurumi não teve escolha e aceitou. Seu estômago roncou, e ela começou a salivar. Ao comer, ficou fascinada com o sabor. Rentaro, feliz, também estava saboreando o lanche.
Ela perguntou como ele havia conseguido aquele sanduíche, já que se supunha que não havia em lugar nenhum. Rentaro explicou que havia recebido permissão e preparou o sanduíche ele mesmo com alguns ingredientes da cafeteria, o que o tornou ainda mais especial. Kurumi se surpreendeu, pois não esperava que Rentaro fosse tão longe apenas por causa dela. Ela notou que as mãos dele estavam cortadas, indicando o esforço que ele fez para prepará-lo. Isso a fez se sentir mal, e ela perguntou por que ele estava sendo tão bom com ela. Eles eram estranhos, e, desde que se conheceram, ela só o tratou mal e não via nada de bom nela. Rentaro, com sua gentileza, respondeu que ela estava errada. Ela retrucou, dizendo que não queria ser consolada com mentiras, mas Rentaro falou sinceramente que a forma como ela apreciava a comida, com todo o coração, era encantadora. Ele acreditava que isso era uma habilidade especial dela. Kurumi ficou surpresa com suas palavras, e ao refletir, percebeu que, de fato, quando comia ao lado dele, tudo parecia mais saboroso. Envergonhada, ela perguntou se ele voltaria a comer com ela, mas dessa vez como namorados ou algo assim. Rentaro, com um sorriso, agradeceu e disse que nada seria melhor do que comer ao lado dela. Eles já eram namorados, então Rentaro finalmente se apresentou formalmente, dizendo que seu nome era Rentaro. Ela se apresentou também, revelando que estava no 3º ano do ensino médio. Rentaro ficou encantado por conhecê-la, mas, como era de se esperar, o estômago de Kurumi roncou novamente. Rentaro então a levou ao telhado da escola para apresentar sua nova namorada às outras. Ele compartilhou todos os detalhes com as outras namoradas e, de certa forma, pediu permissão para seguir em frente. Mas, com tantas namoradas já envolvidas, ele percebeu que, na prática, não precisava mais de permissão. O primeiro capítulo terminou de maneira interessante, com Kurumi tentando entender sua nova dinâmica com Rentaro e suas outras namoradas. A reação direta de Kurumi, sem querer ser amiga das outras garotas, trouxe uma reflexão sobre a natureza da amizade e a relação verdadeira entre as pessoas. A forma como Albina respondeu ao comentário de Kurumi e compartilhou suas palavras gentis foi um momento emotivo, mostrando que, apesar da sinceridade de Kurumi, as meninas estavam realmente ligadas umas às outras. O evento culinário pareceu ser uma boa oportunidade para juntar todo mundo, mesmo que Kurumi tivesse relutado em participar em equipe. As condições para a participação e o envolvimento de Ajari com o truque para registrar Kurumi de maneira divertida deram um tom leve à história, mantendo foco em comida e relacionamentos enquanto prepara o cenário para o que virá. Vai ser interessante ver como essa dinâmica vai se desenrolar com o Festival de Batalhas Culinárias. Fico ansioso pela continuação.